Namastê, pessoal. Aqui é o professor Thiago Leão, do Instituto Hermógenes. Eu estou aqui muito feliz de participar aqui do evento com vocês. Queria estar aí em Portugal com vocês, lugar que eu amo. O professor, meu avô, amava muito. E, se Deus quiser, em junho do ano que vem, a gente vai estar junto num retiro. Queria agradecer a Jane, uma amiga querida, que eu já conheço há muitos anos, pelo convite de participar um pouquinho aqui do evento com vocês. E desejar um evento muito bom, muito proveitoso para vocês. A Jane pediu para eu falar um pouquinho sobre a ótica do professor, do meu avô, sobre a yoga terapia. E aí, como uma homenagem ao meu avô, eu resolvi ler para vocês um pedacinho dele falando sobre yoga terapia e eu vou comentar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, lá. Yoga terapia. Durante muitos anos, ao ensinar yoga em aulas, em livros, a um grande número de pessoas, repetidas vezes me vi alegre e me espantei com reversões de várias enfermidades, algumas parecendo insanáveis. Houve casos de reversão de doenças terminais. E eu me perguntava sempre, mas como? Era um desafio compreender tão assombroso resultado. Por que razão, sem a competência, participação de um profissional de saúde, sem os admiráveis recursos da arte médica, tais coisas aconteceram? Nunca deixei de investigar. Por muitos anos, procurei saber como a vida anteriormente escura e amarga se enriqueciam de alegria, serenidade, coragem, saúde, paz e harmonia. Um dia, lembrei-me que para uma vitória mais fácil, rápida e definitiva, os generais agem simultaneamente em diversas frentes. Quanto maior o número delas, mais esmagadora é a vitória. Ora, a yoga terapia, uma vez que vê o ser humano como um vasto sistema holístico e não apenas como um corpo, também atua simultaneamente em diversas frentes em proveito da saúde. Até agora, suponho ser essa a melhor explicação para tão prodigiosas recuperações e transformações pessoais. Deve ser esse o segredo do inacreditável poder que corrige, cura e redime. A ação terapêutica da yoga terapia resulta da compreensão eficaz dessas 6 frentes: somática, psíquica, energética, ética e espiritual. E aí o professor continua. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de 2 coisas que ele fala, né? Primeiro, que a visão da yoga terapia é uma visão que vê o ser humano holisticamente. O que é isso? Não é só um corpo. É um corpo físico, um corpo de pensamentos, um corpo energético, um corpo de emoções, um corpo espiritual. Então, a primeira coisa que a yoga terapia, e o yoga de uma forma geral já é assim, já é terapêutico, é olhar para todas esses corpos do ser humano, né? Então, a gente não trata só o físico, mas a gente trata o energético, emocional, pensamento, espiritual, tudo numa prática de yoga. A segunda que eu queria reforçar com vocês é algumas coisas que o professor falava, né? Primeiro, que a yoga terapia, segundo essa visão do professor, ela tem um efeito muito maior quando ela é preventiva. Ou seja, quando eu escolho um estilo de vida yogi, eu previno muito mais as doenças. Ela ajuda a melhorar doenças já existentes, sem dúvida nenhuma, mas o trabalho mais importante é a prevenção. Então eu estava falando do estilo de vida saudável. E o yoga vai pregar muito o que é natural, ou seja, a alimentação natural, dormir cedo, acordar cedo, fazer exercícios físicos, cuidar da nossa mente, cuidar do que o professor chamava da risoterapia, ter uma vida feliz, uma vida em paz, faz muita diferença. Pensamento positivo. Por exemplo, na alimentação, eu sei que tem um ponto que é difícil, mas o professor recomenda, e a vida do yoga recomenda isso também, a questão sobre a alimentação vegetariana,
né? No yoga a gente fala de não violência, então a não violência é contra os animais também. A gente sabe que a parte sutil do alimento passa para os nossos pensamentos. Então, por isso, no yoga, a gente prega uma alimentação vegetariana para ter uma mente mais saudável, uma mente mais tranquila, porque a gente sabe que a descarga energética dos animais passam também pela mente. Então, é uma série de coisas que a gente precisa adotar na nossa vida e também passar para as pessoas, que vai fazer com que a gente seja mais saudável, uma vida mais simples, mais saudável, sem depender tanto dos remédios e dos médicos. Não falando mal dos médicos, dos remédios, que é importantíssimo, né? Graças a Deus a gente tem a medicina, graças a Deus a gente tem os remédios. O que está acontecendo é um excesso de remédios, é um excesso de química no corpo. E o yoga procura uma vida mais natural, tá? Agora, para encerrar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas 6 frentes que o professor coloca aqui, ó. Vou lembrar aqui a frase do professor. A ação terapêutica da yoga terapia resulta da cooperação efetiva de 6 frentes. Então, primeira frente, somática ou somoterapia, é a parte do corpo. A importância dos asanas, dos exercícios físicos. Psíquica ou psicoterapia, é a parte mental. Por exemplo, meditação, mantras, japamala, uma série de técnicas que vão treinar a nossa mente. Energética, através dos nossos pranayamas. Ética, aí a gente está falando de yamas e niyamas. A Jane com certeza deve falar com vocês sobre isso. Estética, essa é muito importante. A estética aqui não é estética no sentido de beleza física, mas é a estética do mundo, a beleza natural, a gente se conectar com a natureza, tirar dias para passar perto de uma floresta, de uma mata, fazer uma trilha, andar na praia, respirar puro, isso tudo é fundamental. E, sem dúvida, talvez, e o professor fala, a mais importante, a parte espiritual. O yoga, ele é espiritual. E aí o professor chama isso de logoterapia. Ele diz que é a mais importante de todas. A logoterapia. É a gente acreditar em Deus, a gente fazer as nossas orações, a gente se conectar. O professor usava muito o famoso, que vocês já devem conhecer, entrego, confio, aceito e agradeço. Gente, é uma participação curta, queria agradecer mais uma vez o convite, um ótimo evento para vocês. Espero encontrar todos vocês em junho do ano que vem, no Retiro, onde a Jane vai estar também, o Miguel, o pessoal de Portugal, o professor Fernando vai estar. Fica o convite, tá? Aproveitem aí o workshop, se dediquem, estudem os livros do professor, quem puder, a Jane tem para emprestar, o Yoga para Nervosos, é fundamental para a gente olhar para essa parte da saúde mental, que hoje talvez seja a coisa mais importante, a gente cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Entrego, confio, aceito e agradeço. Um beijo no coração. Namastê.